Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Pod. Eu sou a Amanda Abramo. E eu sou a Ana Mondragon e estamos aqui juntas para trazer mais um super programa para vocês cheio de informações. Como é que você tá, gata? Eu tô bem, e você? Tô bem, essa mudança de clima doida, né? Essa mudança deixa a gente doida, né? É isso aí. Ela é uma mudança doida, mas que endoidece a gente, né? Ai, a nossa saúde que sofre, Pois nossa é. senhora, ai. Acho que não só a gente, mas acho que até quem tá assistindo a gente vai se identificar com isso, É né? isso mesmo, e hoje nós vamos falar de saúde. Mas antes, o recadinho, por favor. Os nossos recadinhos de sempre que são: não deixem de curtir, de comentar e de compartilhar. Principalmente lá no nosso canal do YouTube, fazer a inscrição lá, se inscrever e ativar as notificações. É isso aí. Se você quer ter um programa, um infoproduto, não deixe de conhecer aqui a CrossHost. Serviço maravilhoso, a gente ama trabalhar aqui. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre intestino. Gente, é muito mais do que vocês imaginam. Então senta, porque você vai ficar boquiaberta com tudo que a gente tem para falar aqui. E para isso, nós trouxemos hoje uma especialista em enteroterapia. É assim que se fala? É isso. Falei certo? Acertou de Muito primeira. bem. Eu tenho aqui na minha frente a especialista Stephanie Rocha. Seja muito bem-vinda, minha querida. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu fico muito feliz, agradeço o convite de vocês. A gente estava falando aqui um pouco antes, né? A importância de disseminar esse conhecimento. E eu fico muito feliz de vocês terem me escolhido para estar aqui, ajudando vocês a aumentar a consciência das pessoas sobre a saúde intestinal. Agora, assunto tão falado e tão desconhecido ao mesmo tempo, né? Exato, por isso que eu acho que a gente tem que começar assim, justamente isso. Enteroterapia, de onde vem isso, como é isso, o que se trata? Onde vive, onde come e o que fazem. O que é isso? O que é, né? O que faz, onde vive? Então, a enteroterapia é uma metodologia minha, autoral, uma marca registrada do meu instituto. E eu desenvolvi a enteroterapia porque dentro da minha prática, dentro das práticas integrativas, na minha prática clínica, eu percebi que muitas vezes eu usava algumas técnicas que amenizavam os problemas, amenizavam os sintomas dos meus clientes, mas não era o suficiente para fazer uma transformação real de vida. E eu sempre brinco, né, que eu não nasci para ser tapa-buraco, eu sempre quis ajudar as pessoas de verdade. E quando eu apresentava um resultado que a pessoa melhorava, mas depois o problema voltava, aquilo me deixava insatisfeita. E aí eu comecei a buscar e a tentar entender aonde que estava a verdadeira raiz do problema, aonde que eu não estava olhando, o que eu não estava enxergando, o que eu desconhecia. E foi quando, em umas pesquisas madrugada dentro da internet, eu encontrei a famosa frase de Hipócrates, que dizia que todas as doenças começam no intestino. E naquele momento eu falei, poxa, é aqui que está a resposta que eu estou buscando. E foi quando eu comecei a estudar, entender, testar algumas coisas em mim, gastei muitas horas em estudo científico, fazendo vários cursos, e tudo aquilo que ia funcionando em mim, eu ia trazendo minha família, falando, vamos fazer isso aqui, vamos testar aquilo ali, e aos poucos eu fui buscando aquelas pessoas, aqueles clientes que eu já tinha atendido lá atrás, com outras técnicas, olha, lembra aquela situação, como é que tá? Stephanie, é aquele jeito, às vezes melhora, às vezes não, e tal. Eu falei, topa tentar uma coisa nova? Eu tô cuidando do intestino agora, tô estudando, tô me especializando. E a pessoa falou, vamos, já tentei de tudo, né? Se não funcionar, foi só mais uma coisa. E aí, os resultados eram, assim, extraordinários. E aí, eu falei, poxa, tá aqui. É aqui que eu não tô... Era realmente esse ponto, né? Aquela confirmação lá de trás estava certa. E aí, foi quando eu comecei a me especializar, a desenvolver um protocolo de restauração da saúde intestinal em 4 semanas, só com produtos naturais. E aí foi quando a enteroterapia nasceu. Então, eu e meu sócio, na época, a gente batizou o nome, desenvolveu marca, tudo. Então, a enteroterapia, ela vem do grego, que significa enteros, né, dentro, e terapia, que é tratamento. Então, é o tratamento do intestino de forma 100% natural, com base em vários estudos científicos. Quando a gente fala de enteroterapia, a gente não tá falando de uma técnica, a gente tá falando de um tratamento com fitoterápicos, medicações, seria isso? Isso, a gente, na verdade, tem 3 pilares hoje na enteroterapia, que é desintoxicar, desinflamar e modular o microbioma intestinal. Ou seja, eu preciso limpar primeiro a casa, depois eu vou corrigir esse microbioma, ou seja, tirar as bactérias agressoras e colocar as bactérias protetoras que vão construir a saúde, e aí para fazer isso, a gente usa 3 principais ferramentas, que é a trofoterapia, que é a terapia através dos alimentos. Então, a gente usa os alimentos naturais, aquela máxima do descascar mais, embalar menos, de forma estratégica. E a gente usa ervas, chás, fitoterápicos, e a gente usa também a aromaterapia, que é o uso dos óleos essenciais terapêuticos.
Então, isso é o que engloba a sua terapia, de fato. Exato. Então, você passa por todo mundo, passa por todas essas etapas. Sim, tem que passar por todas as etapas, porque assim, da mesma forma como o problema, ele se constrói, né, no nosso corpo de forma multifatorial, ou seja, tem vários fatores que constroem aquele problema, se eu uso uma estratégia isolada não é capaz de resolver um problema multifatorial. Então, eu preciso de uma estratégia multifatorial para resolver um problema que tem vários fatores. Então, por isso que a estratégia, ela funciona de uma forma tão eficiente, porque a gente pega, na verdade, coisas do dia a dia, coisas que já estão na nossa casa, muitas vezes coisas que estão na nossa despensa e a gente não sabe usar, ou usou e não viu o resultado, deixou de lado. Então, o que a gente faz? Vamos trazer isso de volta, né? Os meus clientes às vezes falam assim, mas Stephanie, será que eu vou dar conta? Eu falo assim, você come? Como? Você bebe? Bebo? Todo dia? Todo dia? Então você vai dar conta, porque essa é a lógica, é a gente resgatar aquilo que já veio de casa. Eu, por exemplo, eu cresci numa família onde minha mãe trabalhava fora, mas a minha avó cozinhava todo dia, então ela prezava por ter alimento de verdade em casa, por ter vegetal, por ter verdura, por ter fruta. Se tinha, né, uma exceção, se tinha um docinho de vez em quando, era a gente que fazia em casa. Então, basicamente, o que a gente faz é isso. É resgatar essas raízes e trazer a alimentação natural, o uso das ervas de forma natural para o dia a dia. Então, vai virando algo muito tranquilo para a pessoa executar, sabe? Porque a pessoa começa a perceber, poxa, faz parte do meu dia a dia. Eu não preciso ficar saindo da minha rotina o tempo todo para poder encaixar isso aqui. Não, isso aqui encaixa na minha rotina, então eu consigo manter. Então, por isso que a gente tem um resultado tão legal. Vira um hábito, né? A pessoa tem que fazer disso um hábito, de fato. Exato. E não também tratar como, assim, é uma terapia, acabou. E aí voltar a fazer tudo de novo, né? Então também tem que ter essa consciência no caso, né? Tem que ter essa consciência, mas ao mesmo tempo eu sempre gosto de explicar que o nosso comportamento e as nossas escolhas do dia a dia, elas estão ligadas com a inflamação que está rodando dentro do nosso organismo e com as bactérias agressoras do intestino. Então, hoje já existem vários estudos científicos que mostram que muitos comportamentos estão ligados, muitas escolhas estão ligadas ali com esse microbioma, né? Essa família de micro-organismos no intestino. Então, quando eu começo a fazer essa mudança, eu falo dos fatores manipulativos do corpo, automaticamente a gente começa a ter uma mudança de comportamento sem que a pessoa faça esforço. Porque é aquela história da criança que tem medo do escuro, aí ela vai dormir, ela apaga a luz, mas ela fica, eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo. Isso, na verdade, só retroalimenta aquele medo que ela tem do escuro. Agora, quando a gente tira o fator que faz com que ela tenha medo, acontece que naturalmente ela vai se fortalecendo. Então, assim, às vezes a gente acha que as escolhas são muito difíceis, mas como a gente faz isso de forma gradativa e a gente vai mudando, né, corrigindo a raiz, automaticamente a gente deixa de querer as mesmas coisas, a gente deixa de pensar da mesma forma, a gente deixa de reagir da mesma forma. Então, até as escolhas, os comportamentos que a gente tem hoje, eles mudam totalmente, né? Eu acabei de atender uma cliente que tinha constipação há 40 anos. Desde os 6 meses de idade, ela era constipada. E depois de um tempo, ela descobriu um fitoterápico lá natural. E ela usava aquele fitoterápico todos os dias. Ou seja, ela só conseguia ir no banheiro se usasse. Se ela não usasse... Estimulando com um medicamento, Exato. Né? E assim, é uma empresária... viaja pra caramba, não tem tempo pra nada. E ela falou, Stephanie, eu nem pensava, tipo assim, já virou hábito usar aquilo. Só que ela falou, eu sei que não é saudável, eu sei que não é bom. E aí, consequentemente, vários fatores dentro do trabalho dela e dentro da saúde dela já estavam começando a dar outros sinais. Ela falou, eu preciso mudar isso. E aí, a gente começou o processo e é uma pessoa, que, né, a gente tava falando antes, extremamente doceira. Come doce o tempo todo. Stephanie, eu não consigo. E isso é uma coisa que eu não vou dar conta, eu não vou conseguir ficar sem doce. E aí, com 4 dias, o intestino dela começou a funcionar sozinho.
e ele foi se fortalecendo, foi normalizando, não parou mais de funcionar sozinho. Com 1 semana e meia, ela já não tinha mais vontade de comer doce. E a gente consegue, assim, transformar essa parte intestinal, assim, tão rápido? É porque, assim, o ciclo de vida das bactérias do intestino, ele é muito curto. Então, com 3 dias, você já começa a ver melhoras. Não quer dizer que com 3 dias você vai resolver o problema. Eu sempre escutei falar, 21 dias, né? Você fala, dá 21 dias pra poder restaurar essas floras, tudo, né? A microbiota aí. Por isso que eu tô te perguntando se a gente... É que você falou em 4 dias, ela já sentiu uma melhora, né? Por isso que a pergunta foi, a gente consegue literalmente melhorar isso em 4 dias, em tão pouco tempo? Consegue. Assim, a maioria dos meus clientes já conseguem ver melhoras na primeira semana de tratamento, justamente por conta disso. Começa a baixar o nível de inflamação, começa a mudar as bactérias do intestino, automaticamente começa a ver melhoras. Óbvio que se a pessoa parar o tratamento no meio do caminho, ela vai retroceder, porque ainda não avançou tempo suficiente para que o organismo ele estabeleça um processo eu chamo de autocura, né? Eu falo, todo mundo nasceu com a capacidade de se autorregenerar. Deus colocou a gente nessa terra com todos os botõezinhos certos para que a gente possa sobreviver a praticamente tudo. A gente vai perdendo isso ao longo do caminho, a nossa vida moderna não colabora, né? Todo o processo que constrói a nossa vida é um processo inflamatório, que causa desbiose, que causa vazamento intestinal. Então, o corpo ele vai perdendo esse mecanismo de autorregeneração, de autocura. Então, o que a gente faz? É devolver para o corpo a formatação original. Então, a gente não faz nada, a gente só dá para o corpo as ferramentas que ele precisa para que ele faça o trabalho dele. Então, por isso que eu falo que é rápido, porque muito mais do que eu quero ajudar aquela pessoa e muito mais do que aquela pessoa quer o resultado para ela, o corpo dela quer. E quando ele vê a oportunidade, ele pega aquela oportunidade e ele age muito rápido. Então, por isso que em 4 dias, 5 dias, as pessoas começam a ver melhoras. Mas o processo precisa ser, a gente faz no tratamento de 4 semanas, dependendo da pessoa, se precisar a gente fica mais tempo. Mas eu sempre falo para os meus clientes, o seu objetivo é você ficar nessa nova estratégia por pelo menos 6 meses, porque pra gente ter uma mudança efetiva dentro de um microbioma intestinal, ele pode levar até 6 meses. Então, a gente vai trabalhando, essa pessoa vai ficando em acompanhamento por esse tempo, até a gente normalizar tudo. Mas eu sempre falo que o que motiva, quando a gente vai pra academia, o que motiva a gente continuar indo pra academia? Construir Resultado. Músculo. É o resultado. E o ser humano, ele se motiva com situações externas, mas a motivação real vem de dentro. Vem porque eu vejo mudança na minha vida, eu vejo o resultado e aí eu quero continuar. Então, é esse lugar que eu trabalho. Então, hoje o meu objetivo é apresentar melhoras o quanto antes. Eu preciso que o meu cliente veja já nos primeiros dias pequenas vitórias, pequenas transformações, porque eu sei que quando ele vai vendo essas pequenas vitórias, ele vai se mantendo firme, ele se empolga, ele quer ficar, ele quer, né? E aí ele chega no final do tratamento com sucesso. E me diz uma coisa, quando a gente fala de intestino, antigamente se falava muito como um órgão apenas excretor. Hoje a gente sabe que ele também não é só o excretor. Quais são os sintomas, as doenças mais comuns que você vê que as pessoas têm frequentemente e não sabem que isso, o tratamento é o intestino? Olha, a lista é grande, porque assim, né, Hipócrates já falava 2000 anos atrás que todas as doenças começam no intestino. Hoje a gente sabe que não são especificamente todas, mas eu sempre falo que os problemas deles estão ligados de forma primária, secundária ou terciária ao intestino. Porque se tem inflamação crônica e esse problema está ligado com a inflamação crônica, automaticamente está ligado ali com o intestino. Hoje, dentro da minha prática, o que eu mais vejo são pessoas extremamente ansiosas. Hoje a gente é o país mais ansioso do mundo, né? E assim, não é uma ansiedade, por exemplo, vou gravar um podcast e aí tem aquela ansiedade. Não, é uma ansiedade que faz parte da vida da pessoa. A pessoa, ela vive num estado de ansiedade. Já é uma ansiedade crônica já, né? Exatamente, é uma ansiedade crônica. Então, isso é um sinal de que o intestino realmente não está bom. Queda de cabelo, né? O cabelo cai. Ah, não, mas é porque mudou o tempo. Ah, não, mas é porque essa semana eu não comi bem. Então, assim, a gente sempre vai achando, é por isso, é por causa daquilo. Não, é porque o intestino realmente não tá saudável. O sono irregular, né? As pessoas ou não dormem bem, ou dormem, mas acordam cansadas. Ou passam o dia cansados. Então, assim, existem, eu sempre falo, pequenos sinais
que a gente acostuma a viver com eles, a gente acostuma a viver sem qualidade de vida e não percebe, mas que estão ligados ao intestino. Então, a pele, né? Olha só que interessante isso. Os primeiros benefícios que os meus clientes começam a relatar pra mim, ela fala assim, com 4 dias, Stephanie, minha pele mudou. Mas como assim minha pele tá ligada com o intestino? Totalmente, porque a pele é o espelho do intestino. Então, a forma como o seu intestino tá é o que vai refletir na tua pele. Então, às vezes a gente tá lá, desesperada, passando 300 mil cremes, fazendo um monte de rotina de skincare, gastando uma fortuna, sendo que, na verdade, poderia ser mais barato e mais simples se a gente olhasse pra essa pele de dentro pra fora. Então, esses são detalhes ali do dia a dia, mas a gente tem vários problemas como doenças autoimunes, estão todas ligadas com o intestino, né? Depressão está ligado com o intestino, a fibromialgia, né? Fora as questões intestinais mesmo, né? Doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, né? Vários outros problemas que estão diretamente ligados aí. E no mundo que a gente vive hoje, né? Depois que a gente passou, né, pela pandemia, a gente tem um nível de inflamação muito grande, as pessoas ficaram com a memória muito prejudicada, com fog mental, a forma de resolver os problemas ficou cada vez mais difícil. A gente antes resolvia questões simples muito rápido. Hoje as pessoas gastam muito tempo em atividades que são pequenas, mas que exigem um esforço muito grande. Então, assim, tudo isso, se a gente olhar para o intestino, a gente consegue melhorar, a gente consegue devolver mais leveza. Eu sempre gosto de trazer essa palavra, de trazer leveza pro dia a dia. A vida pode ser mais leve, a vida pode ser mais gostosa, a gente pode cumprir. E a gente precisa entender, ninguém vai dar conta de tudo. Exatamente, não dá. Eu falo assim, esse negócio da Mulher Maravilha que a gente trouxe pra gente mesma, achar que eu tenho que trabalhar, tenho que estar de casa, tenho que estar dos filhos. Não, a gente não vai dar conta de tudo. E isso vem se quebrando também. Graças a Deus. A gente já percebeu que não é bem assim. Já não é bem assim. Agora, a gente pode ligar, por exemplo, a gente vê ultimamente também todo mundo com falta de vitaminas, toda hora a gente fala muito agora em reposição, tem também, isso tá ligado com o intestino, talvez um intestino mais inflamado, isso faz com que, até pelos alimentos, a gente não consiga absorver a quantidade de nutriente necessário, e aí sim a gente vive com falta de vitaminas e toda hora tem que estar repondo alguma coisa. Com certeza, com certeza. Eu acho assim, a gente vive uma geração desnutrida e não percebe. Os sintomas estão aí pra mostrar pra gente o quanto nós somos desnutridos. Ah, mas eu como verdura todos os dias, mas a minha alimentação é saudável. Mas você não é o que você come, você é o que você metaboliza. Então, teu intestino está conseguindo absorver e metabolizar aquilo que você tá comendo? Porque se não tá, não vale de nada. Então, assim, a gente começar a olhar pro intestino como a gente falou. É muito mais do que um órgão pra fazer cocô. Porque a primeira coisa que eu pergunto, né? A pessoa chega pra mim e fala, como é que tá teu intestino? Eu vou no banheiro todo dia. Exato. E isso eu acho um ponto fantástico de você falar, porque isso aí é muito frequente. Muito. É muito frequente, porque assim... Ou seja, não é só porque vai todo dia que tá saudável. Não é. É um dos fatores. Mas, por exemplo, existem pessoas que comem e tem que ir pro banheiro. Eu vou no banheiro todo dia, mas é saudável? Você não dá nem tempo pro teu organismo metabolizar o que você comeu e ele já ter que eliminar? Então, assim, tem vários fatores que influenciam isso. Então, não é só ir no banheiro que você tá saudável. Se você, como eu falei, se você tem 1 ou 2, 3, 4 desses sintomas que a gente tá falando aqui, tem que começar a olhar pro intestino, mesmo que você vá no banheiro todos os dias. Então, o intestino, ele precisa fazer todo o processo de metabolização para você poder absorver os nutrientes. Eu sou uma pessoa que eu sou muito a favor de suplemento, mas eu acho que suplemento é uma coisa que vem pós. Ele vem para complementar e potencializar aquilo que você já tá fazendo certo, aquilo que o teu intestino já tá te entregando. Porque o que eu vejo muito hoje é as pessoas buscando a pílula mágica. Mas... O rápido, né? O rápido. Mas aí eu não quero o artificial, não quero fármaco, eu não quero alopático, então eu vou pro natural, eu vou pro suplemento, eu vou pro... Ok, mas você continua tampando o buraco. Você continua tentando dar pro teu organismo aquilo que ele não tá metabolizando. Pensa assim, comida é orgânico, faz parte da nossa matéria. O corpo olha, identifica, sabe o que é muito fácil para ele metabolizar, exige muito pouca energia. Agora eu coloco um suplemento para dentro. É o mesmo nutriente, mas de uma forma diferente. Ele precisa pensar mais, ele precisa trabalhar mais. Se ele não consegue metabolizar comida,
que é fácil, você acha que ele vai metabolizar o suplemento? Ele não vai. Então, assim, tá fazendo um xixi e um cocô caro. Eu ia falar isso agora. Tá fazendo um cocô caro, porque a gente não E absorve aí, nada. Pensa, a gente trabalha 12 horas por dia, 13 horas por dia, 14 horas por dia pra poder comprar esses suplementos, porque suplemento não é algo barato. E aí você tá dando descarga. Quantas horas do teu mês você trabalhou pra comprar aquilo e você tá dando descarga? Literalmente descarga na tua vida, né? Então, assim, eu acho que esse é um processo que eu trabalho muito com os meus clientes dentro do tratamento, é entender isso. A tua vida vale mais. E por que ela vale mais? Porque a gente dá pra ela um novo sentido. Vamos fazer mais simples. Depois que a alimentação tá certinha e o intestino tá metabolizando, como que a gente sabe disso? O corpo começa a dizer. O cabelo para de cair, a pele fica mais bonita, a unha para de quebrar, o sono começa a se regular, você começa a ficar menos cansada. Poxa, então quer dizer que tá funcionando. Então agora vamos suplementar. Agora vamos potencializar. Agora vamos colocar um A combustível... cereja do bolo, né? Exato, vamos colocar um combustível mais forte aí. E aí, isso entraria pró e pré-bióticos? Porque assim, eu falo aqui, ó, essa serve pra ela, que eu falo assim pra ela. Ah, eu tô tomando probiótico, né? Aí ela, mas se não tá um intestino saudável, não vai adiantar. Ou seja, tá fazendo cocô caro, volta no cocô caro de novo, né? Porque assim, toma e não tá melhorando. Aí você fala que eu tô tomando probiótico e não está resolvendo. Que é o que provavelmente muitas pessoas fazem. Ah, vou na farmácia comprar um probiótico, vou ficar bem. Então, fala pra gente sobre isso também e a diferença do pré e do probiótico. Tá. Então, assim, o pré-biótico é o alimento do probiótico. O que a gente quer, na verdade, é o resultado da interação do pré-biótico, do alimento, com o probiótico, que é a bactéria boa. Então, o resultado dessa combinação, desse casamento, que é o pós-biótico, que é o que a gente quer para dentro do nosso organismo. Só que o que acontece? Se eu coloco probióticos pra dentro, primeiro, sem saber como é que tá meu corpo, sem saber se eu realmente preciso, sem saber o que tipo de cepa que eu tô colocando pra dentro, eu posso estar causando mais mal do que bem. Existem estudos que falam, quando a gente vai cuidar, por exemplo, de problemas de pele, existem probióticos que podem piorar aquele problema de pele. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Não é, de novo, não é pílula mágica, não é balinha, né? Eu sei que na farmácia parece fácil, no mercado parece fácil, a gente tá lá comprando uma balinha, mas não é. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. E um outro fator que a gente precisa entender é que nem sempre o rótulo expressa a verdade do produto. Então, eu participei de uma mentoria nos Estados Unidos com uma pesquisadora e ela pesquisou, ela testou dentro do laboratório dela várias marcas de probiótico. E de todas as marcas que ela testou, só uma realmente tinham cepas probióticas dentro. Então, tem vários fatores ali dentro que influenciam. Se a cepa está inativa por muito tempo, ela provavelmente não vai conseguir sobreviver quando você põe dentro do organismo. Existem outros compostos que eles colocam para encher, né? A gente chama dos fillers, para complementar essa cápsula. E às vezes esses fillers, eles não são tão saudáveis pra gente. Então, tem um outro fator que influencia aqui também. Chegou no intestino, no estômago, tem o ácido gástrico ali do estômago. Às vezes, são poucas bactérias que já ficam ali na primeira fase. Chega no intestino, se ele não tá saudável, a gente tem uma mucosa, que vira tipo uma colinha. Então, a bactéria ela tem que chegar e colar. Ela não pode chegar e passar. Se a gente não tá com essa mucosa certinha, restaurada, o que acontece? O intestino vira um escorregador. E daí, do jeito que entra, vai embora. Então, assim, existem vários processos nesse momento. O que eu gosto sempre de trabalhar é com os probióticos naturais. Por quê? Porque, assim, eu tomo cápsulas. Se você chegar pra mim e falar assim, olha, pra isso aqui, pra esse momento, você precisa tomar essa cápsula por tanto tempo. Perfeito, eu vou tomar. Só que o que vai acontecer? Depois de um tempo eu enjoo. Aí pode ser que eu não tenha dinheiro pra comprar naquele mês. Pode ser que eu esqueça de tomar a cápsula. Mas, de novo, comer eu como todo dia. Então, o que a gente faz? A gente coloca fermentados naturais no dia a dia, que já são esse aporte de probióticos. E, normalmente, os probióticos, eles já têm um nível de prebióticos também, e um nível pequeno, mas já tem um nível pequenininho de pós-bióticos. Então, assim, ele acaba sendo mais completo, e é comida.
comer, eu como todo dia. E Então qual, fica e mais qual fácil. e qual é o probiótico ou prebiótico natural que você mais indica? Qualquer tipo de alimento fermentado, chucrute, o kimchi, que a gente usa muito na culinária oriental, ajuda bastante. A pessoa pode fazer em casa de rabanete, que é muito simples, de cenoura, enfim, qualquer vegetal hoje é simples de Os você que tem fazer. esses iogurtes que a gente compra no mercado não funciona. Ou funciona? Essa é uma pergunta boa, né? Depende, né? De novo, existem algumas pesquisas que mostram que nem sempre o que está escrito na embalagem é o que está refletido dentro do produto. Então, às vezes, diz lá que tem e nem sempre vai ter. Então, é muito mais fácil hoje a gente fazer em casa e é mais barato, é simples de fazer e você sabe que você vai ter ali porque você tá vendo o processo de construção. Não quer dizer que todas as marcas não tenham? Não, existem marcas que são boas e elas realmente vão ter, porque eu sei que nem todo mundo tem tempo de fazer um fermentado em casa. Mas tem que estudar a marca. E quando a gente fala de kefir e kombucha? Uhum. Então, assim, kefir, ele tem bastante, normalmente ele tem bastante. Não são todas as marcas de kefir do mercado que tem probióticos ali dentro, mas o kefir normalmente é uma boa opção. A kombucha também é uma boa opção. Qual que é o problema, na minha opinião? Normalmente, os produtos industrializados, eles têm corante, eles têm aditivos, eles têm açúcar. E aí, o que acontece? Eu ajudo por um lado e prejudico pelo outro. Uhum. Então, existe um equilíbrio nesse processo. Hoje, dentro do Instituto, entendendo que o pilar de fermentados é extremamente importante para a restauração da saúde intestinal, entendendo que isso é um gargalo, porque não são todos os produtos que estão no mercado que vão ser eficientes e também as pessoas não têm tempo de fazer isso em casa, a gente desenvolveu uma kombucha concentrada. Então, a gente tem um parceiro hoje que faz pra gente. Então, ela é uma kombucha que não tem adição de açúcar, ela fermenta de 4 a 6 meses, diferente da que a gente compra industrializada, que fermenta ali em torno de 7 a 14 dias. Então, ela tem um aporte de probiótico maior. Então, ela é para ser terapêutica mesmo. A gente usa ali 50 ml por dia e é uma forma fácil para quem não consegue colocar os fermentados no dia a dia. Mas, se a kombucha seguir, se o kefir seguir a regra de não ter corante, de não ter açúcar, com certeza é uma ótima opção para modular. Mas sempre lembrar que o nosso corpo, ele gosta de diversidade. Da mesma forma que eu não vou comer a mesma coisa todos os dias, o meu corpo precisa daquele prato colorido que a gente fala. Quando a gente fala dos fermentados, é a mesma coisa. Então, ter pelo menos 2, 3 opções que você vai alternar para você colocar ali colônias diferentes para dentro do organismo é extremamente importante. Quando você fala de inflamação intestinal, queria que você explicasse um pouco esse processo. O que inflama o intestino? Quais são os sintomas de uma inflamação intestinal? Porque quando a gente fala em inflamação, a gente pensa só de dor, calor, né? Mal-estar, e nem sempre são esses sintomas. Com certeza. Então, assim, a inflamação intestinal, ela começa com a disbiose. Então, quando eu começo a ter um crescimento acelerado de bactérias agressoras dentro do intestino, essas bactérias, elas soltam toxinas, que a gente chama de endotoxinas. Essas endotoxinas, elas começam a criar esse processo inflamatório. Então, pensa, é uma toxina que está dentro do organismo, não deveria estar lá. Então, como é que o corpo se protege? Através da inflamação. Então, a inflamação é um processo de proteção do corpo. Então, o corpo começa a liberar essa inflamação, esses soldadinhos de defesa, para poder regularizar a situação. Só que quanto mais cresce a disbiose, quanto mais crescem as bactérias agressoras, maior é o número de endotoxinas liberadas ali dentro do intestino. Então, começa a aumentar o nível de inflamação. E aí, o que acontece? O nosso intestino, ele é todo grudadinho, ele tem várias células pequenininhas, eles são todas grudadinhas. Existe um nível que a gente chama de permeabilidade, que é o nível onde vai sair os nutrientes para entrar na corrente sanguínea, que é quando a gente absorve os nutrientes. Só que quanto maior o nível de inflamação nesse intestino, maior vai sendo o espaçamento entre as células. Vai fazendo um buraquinho, igual uma peneirinha, vai aumentando o buraco. O buraco vai ficando cada vez maior. E é isso que a gente chama de vazamento intestinal. Então, quanto maior o buraco, não vai passar
só nutriente, vai passar os fungos, parasitas, restos de alimentos, remédios. E aí tudo isso vai entrando na corrente sanguínea e começa a circular dentro do corpo, que é o início da inflamação crônica. E aí depois vira um processo de retroalimentação, né? E a gente começa, quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? E aí esse processo de retroalimentação da inflamação. Então, o que a gente precisa começar a perceber? De novo, pequenos sinais. Eu como e fico estufada. Eu como e sinto que coisas que eu comia e o meu corpo digeria, agora ele não digere da mesma forma. Ele começa a reclamar para digerir. Às vezes tem pessoas que chegam a passar mal tomando água. Toma água e vira uma pedra no estômago. Fica com gases, distende abdômen. Né? Exato. Cansaço. Come e fica cansada. Quer dormir, quer tirar uma soneca. Isso já poderia ser um sinal de inflamação intestinal. Provavelmente. Muito provavelmente. Por quê? Porque a digestão é um dos processos do corpo que exige mais energia. Então, a gente precisa mandar energia para poder metabolizar tudo aquilo que a gente comeu. Já percebeu que a pessoa que come o dia inteiro, ela tá sempre cansada? Porque tá levando muita energia para esse processo de digestão. Então, o que acontece? Se eu tô tentando digerir algo e eu não tô conseguindo, o meu corpo tá focado ali, tá mandando energia para lá o tempo todo. E o que acontece? As outras funções, elas vão ficando em segundo plano. E aí a gente vai ficando cansadinho. Ou seja, eu nem absorvo a energia do alimento, mas eu roubo a energia das outras funções para poder metabolizar. Então, isso é um sinal que a gente precisa ficar atento aí. Ficou cansada, fica cansada em excesso. Um outro fator que eu bato muito na tecla é o sono. Porque se o sono não estiver bem, com certeza o intestino não tá bem. Porque a gente produz 90% da serotonina do corpo no intestino. E serotonina é a matéria-prima de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se eu não consigo equilibrar esse sono de uma forma regular, eu preciso começar a olhar para o intestino também. E a gente pode aderir essa quantidade de câncer de colo de intestino que tá aparecendo cada vez mais, a gente ouve isso, né? Tá mais comum ouvir que as pessoas estão tendo algum tipo de câncer no intestino do que não tendo. E sim, isso a gente pode falar que é devido a essa falta de cuidado. Porque assim, a gente não ouvia falar tanto lá antigamente. Mas antigamente também se comia um pouco melhor, se tinha uma rotina um pouco melhor. E hoje a gente já fala, não come bem, tem a rotina. Isso pode estar aumentando esses casos de câncer? Ou pode ter uma outra ligação que isso pode ajudar, mas o aumento não se deve a isso? Eu acho que existe um fator de influência muito grande, sim, nos casos de aumento. Principalmente porque, assim, quando a gente é criança e a gente começa a chorar, o que a gente escuta? Engole o choro. A gente é treinado desde pequeno a esconder aquilo que a gente sente. Não só para as pessoas externamente, mas pra gente. Porque eu começo a me questionar, poxa, se eu não tô me sentindo bem, se eu tô chorando, se eu tô mal, é coisa da minha cabeça. As pessoas não precisam saber. Eu não vou incomodar ninguém. Então, assim, a gente treina isso. E isso reflete na forma como a gente cuida do nosso corpo. Então, quando o corpo fala, porque o corpo fala o tempo todo. Quando o corpo fala, o que eu falo pra ele? Engole o choro. Ah, não fala isso. Não, você tá bem. Ah, você começou a ter dor de cabeça todo dia, você tá muito cansado, você tá trabalhando demais, vamos tomar um remedinho. E eu falo, eu não sou contra remédio. Eu sou contra esse uso desenfreado de substâncias que a gente não precisa. Não importa se elas são artificiais ou naturais. Se a gente tem um comportamento compulsivo, tentando achar uma pílula mágica para resolver um problema ou para abafar um problema, é aqui que tá o problema. Então, assim, o corpo, ele fala o tempo todo. Como a gente tá falando de sinais sutis. Às vezes a pessoa chega para mim e ela fala assim, Stephanie, essa cliente que eu atendi agora da constipação, ela fala assim, eu só quero resolver a constipação, o resto tá tudo bem. E aí a gente começou. E o sono não tava bem, porque a gente vai descobrindo isso ao longo do processo. O sono não tava bem, o cabelo tava caindo, o peso não regularizava. É porque ninguém liga essas coisas com o intestino, Ninguém né? liga. Ninguém liga. Então, assim, a gente precisa parar. É aquilo que a gente falou sobre a Mulher Maravilha. Respira, amor, você não vai dar conta de tudo. Só que o que a gente precisa entender? A gente precisa cuidar daquilo que é mais importante. Porque o dia que você perder a saúde, tudo que você faz hoje, você não faz mais.
Tudo aquilo que é extremamente importante pra você nesse exato momento, o dia que você perder a saúde, vai deixar de ter sentido. Então, o que você precisa? Começar a olhar para aquilo que realmente importa. Corta algumas horas do teu trabalho, ganha menos, mas você vai gastar menos. Você vai gastar menos na farmácia, você vai gastar menos com terapia. Vai fazer. Não acho que é ruim fazer terapia, acho que todo mundo tem que fazer terapia, inclusive. Mas em vez de você ficar indo 3, 4 vezes por semana na terapia, você vai uma vez só. E vai ser suficiente pra você. Vai gastar mais tempo na academia. Vai no mercado, escolher teus alimentos. Em vez de mandar entregar delivery em casa o tempo todo. Sabe? Volta para aquilo que é essencial. Você vai perceber que você vai ser mais feliz. Você vai ser mais saudável. E a gente percebe que a gente precisa de menos pra viver. Por que a gente precisa correr atrás de tanta coisa? Sendo que, na verdade, a essência da vida é a gente ser feliz com aquilo que a gente tem. E aí, conforme você vai vendo isso, você vai vendo essa resiliência dentro de você, essa qualidade de vida dentro de você, você começa a ver que você faz a mesma coisa que você fazia antes, só que com menos tempo e menos esforço. Eu falo isso por mim. Antes de eu chegar na saúde intestinal, eu era uma pessoa que eu trabalhava muito, mas eu tava sempre me arrastando. Eu não tinha foco, eu não tinha concentração, então tudo que eu fazia era com muito esforço. Eu tinha que me concentrar muito para executar as tarefas. Eu tava sempre exausta, sempre cansada. Vivia sempre comendo doce, porque o doce acalmava. Gerava serotonina, né? Exatamente. E aí era a forma que o meu corpo tinha de se autorregular. E eu não percebia que aquilo era um ciclo. E na minha cabeça eu era saudável, porque eu comia salada. E aí eu encontrei a saúde intestinal. E eu comecei a perceber que, por um tempo, eu tive que me readaptar para voltar para mim e cuidar de mim. E depois eu conseguia trabalhar muito mais do que eu trabalhava antes, só que com menos esforço. Então, assim, às vezes a gente dá um passo para trás. Porque no fim você acaba mudando concentração, disposição e até o humor, né? Totalmente. Porque a gente brinca não, a gente fala uma coisa que é ofensiva pra pessoa, mas no fim ela tá totalmente ligada com uma coisa que é de verdade, né? Que as pessoas falam assim, você tá enfesada? Exato. E literalmente é isso, né? É isso, você tá enfesado. É isso. Eu falo assim, a gente nunca viveu uma sociedade tão intolerante. Olha as redes sociais. Eu tenho que detonar o teu produto pra dizer que o meu é bom. Eu tenho que atacar a tua pessoa pra dizer que eu sou boa. Uhum. Eu tenho que ir lá no post do outro e falar alguma coisa. Porque eu não falaria olhando no seu olho, mas eu falo lá. Por quê? Porque a gente é uma sociedade intolerante. Porque a gente tá inflamado. Se você entrar numa casa suja e bagunçada, com 10 minutos você começa a ficar incomodada, você começa a ficar mal-humorada, você começa a ficar irritada, você quer resolver aquele problema. Por que você não faz isso com o teu corpo? O teu corpo, ele vive nesse estado. Ele vive na inflamação, ele vive na sujeira, ele vive na bagunça. E a gente só coloca sobrecarga pra dentro, só sobrecarga. A gente não dá um respiro pro corpo. Eu falo pros meus clientes, gente, sabe que mudar o microbioma é tão simples? Tira o sapato, pisa na grama. 5 minutos. 5 minutos. Você já começou a mudar o teu microbioma. Então, é muito simples. Mas o que acontece? A gente foi ensinado que a gente precisa performar. É high performance, é trabalhar muito. É acordar 4 ou 5 horas da manhã. Você acorda antes de todo mundo, dorme depois de todo mundo. E você tá nessa busca desenfreada pra algo que você nem você realmente sabe o que é. E aí você fala assim, eu não sei o que aconteceu comigo, eu era saudável. Eu era saudável, é. Nossa, eu não tinha... Eu atendi uma cliente com dermatite atópica. Ela dizia assim pra mim, Stephanie, eu não sei o que aconteceu. Eu não tinha esse problema. De uma semana pra outra apareceu. Eu falo, amor, de uma semana pra outra não. Foi um processo de construção de uma vida. Tudo bem, a gente não vai precisar levar uma vida pra te devolver qualidade de vida, mas é um processo de construção de uma vida. E quando chega um câncer, alguma coisa, Deus me livre, a gente não quer que isso aconteça com ninguém, mas é assim, o corpo foi falando o tempo todo. Dando sinais, né? Ele foi dando sinal por muitos anos.
Então, A gente aqui ignora todos eles, né? a gente aqui ignora. Tanto que pra mim, eu falo, eu amo ajudar meus clientes. Mas o melhor testemunho da vida pra mim é quando a pessoa fala pra mim assim, Stephanie, você ajudou a mudar minha relação com a comida. Hoje eu tenho o prazer de parar. Gente, 3 horas na semana você organiza a alimentação da semana inteira. Não precisa ficar, né? Eu brinco, o nome da minha mãe é Maria. Você não precisa ficar igual a Maria, na beira do fogão o tempo todo, né? Mas não precisa o dia inteiro, todo dia cozinhar, lavar A louça. gente não tem tempo nem de mastigar. Não tem tempo nem de mastigar. Que isso é uma outra coisa que interfere também, né? Total. Às vezes meus clientes falam assim, Stephanie, eu olho lá pro meu cocô e tem pedaço de comida. Eu falo assim, você tá mastigando? Você tá respirando antes de comer? Tanto que durante o tratamento a gente trabalha o que eu chamo de alimentação consciente. O que a gente faz? Faz o prato, tira o celular de lado, desliga a televisão, senta, inala um óleo essencial para acalmar Prestar atenção no que você tá e comendo. para menina. e olha pro prato. Se você, 30 segundos. Se você fizer isso em 30 segundos, a forma de comer já muda. E aí a pessoa começa a mastigar a comida, daí ela começa a Influência do perceber. óleo essencial nessa hora. Ele ajuda a diminuir a ansiedade. Ele ajuda a liberar hormônios de bem-estar, neurotransmissores de bem-estar, que vão relaxar aquela pessoa. Então, assim, tira aquela agitação. Como que a gente come? Correndo. Correndo, porque eu tenho que voltar pro trabalho, porque eu tô trabalhando no celular. Sim. Porque Já eu tô é tão cuidando comum das de falar, crianças. tem que engolir essa comida aqui. É. Tamo Nossa, vou engolir atrasado. uma comida e Vou já engolir venho. aqui e já volto. Aham, exato. Tem que levar a criança na escola, corre, engole a comida. Come, Joãozinho, vamos. Exato. A gente Então, já cria eles assim, né, na já correria. cria eles assim. E assim, não tem um óleo essencial, faz uma respiração. Eu falo pros meus clientes, para, fecha o olho, 30 segundos, puxa o ar, solta. Faz isso 3 vezes, puxa o ar, solta. 3 vezes, é só isso que você precisa. Se a gente fizer isso aqui agora, até a forma de falar muda. Começa a falar mais devagar. Começa a prestar atenção nas pessoas. Começa a prestar atenção no que você está comendo. Gente, se a tua vida não te permite você tirar 40 minutos pra você comer, tá na hora de parar, sentar e refletir. Tem que reavaliar aí como que tá a sua rotina. Tem que reavaliar. Por que você tá entrando na roda do ratinho ali? Qual que é o objetivo? Qual que é o propósito disso? Sabe? Então a gente precisa começar a olhar. Cuidar do intestino é muito além do que só olhar pro intestino. É olhar para as nossas escolhas. E eu cheguei nisso de uma forma muito inesperada, porque quando eu comecei as minhas pesquisas lá atrás, as minhas clientes começaram a dizer assim, Stephanie, eu comecei a ter uma resiliência que eu nem achava que eu tinha. Meu marido começou a me elogiar, falou que eu não grito mais em casa. Eu tive uma cliente que ela falou assim pra mim, minha filha adolescente chegou pra mim, me deu um abraço, eu tava na cozinha. Pensa pra uma mãe, eu não sou mãe, né? Mas eu fico pensando pra uma mãe. Minha filha veio por trás, me abraçou e falou assim, mãe, o que aconteceu com você que você não é mais chata? Ó, Gente, é muito doido isso. E eu falo assim, porque quando eu chego num cliente, eu não quero só transformar a vida daquela pessoa, eu quero transformar a família dela. é quem tá ao redor que sente também, né? Exato, Vive junto, né? Exato, porque a gente tá falando de produto, que muitas vezes a embalagem, o rótulo não diz exatamente o que tem dentro do produto, ou dá informação enganosa. Mas por que isso acontece? Porque a gente não questiona. Quem tem poder da indústria é o consumidor. Por que hoje a gente tem um monte de produto natural entrando no mercado? Porque as pessoas se voltaram pro natural. Só que a gente precisa questionar, a gente precisa falar, a gente precisa dizer, ó, tá aqui, não tá funcionando. E até o natural tem que estar de olho, porque alguns são duvidosos ainda, né? Total. Mas eu acho que é uma questão mais governamental também, né? De investimento também. Também, mas assim, hoje a gente tem verba que vai para várias áreas. E verbas que não vão para áreas nenhumas, né? E aí o que acontece? Se existe um comportamento do consumidor demandando algo, a indústria vai dar um jeito. Por exemplo, é uma discussão gigante esse negócio dos pesticidas, dos agrotóxicos, dos corantes. A gente conseguiu passar uma normativa que a gente diminuiu. Hoje, por lei, foi diminuído muito a quantidade dos defensivos agrícolas. Ótimo. Não é 100%, mas já foi um grande avanço. Uhum. Agora passou a normativa dos corantes alimentícios artificiais, que não pode mais usar, que irrita totalmente o sistema gastrointestinal. Sim. Tem várias das cores que estão ligadas com TDAH, com déficit de atenção,
com síndrome do intestino irritável. E assim, a gente não olha pra... Ai, as crianças são cada vez mais hiperativas. Eu ia falar isso, a gente vê um aumento cada vez mais nesses sintomas, né? E a gente sempre fica se questionando e perguntando por quê e da onde que veio. A que resposta mudou? tá aí. Exato. Exato, a resposta tá aí. Por que a gente... Ah, paladar infantil. Tem que ser colorido e tem que ser com um monte de açúcar. Senão, a criança não come. Mas eu falo isso pros meus clientes. Por que a gente continua ensinando coisas para as nossas crianças que elas têm que desaprender na vida adulta? Quantos de nós passa a vida adulta inteira tentando se livrar de coisas que a gente aprendeu quando era criança? Poxa, e se a gente como adulto parar de ensinar isso para as crianças? Não é mais fácil? A gente não vai ter uma sociedade mais saudável? A gente não vai ter uma sociedade que vai cobrar do governo ações governamentais que vão contribuir para a saúde? Então é isso Mas que a a gente precisa informação, olhar. ela existe. A gente vê que ela existe. Você é prova disso. Agora, ela não chega. Infelizmente, ela não chega. Então, por exemplo, vou te perguntar fazer outra pergunta. A questão de medicamentos que influenciam no intestino. São medicamentos que são amplamente utilizados. Mas ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Por exemplo, antibióticos, anti-inflamatórios, isso destrói a flora, né? Anticoncepcional. Destrói tudo. Então, assim, existe uma indústria que manipula a gente desde pequeno. Mães disbióticas geram filhos disbióticos. E o parto influencia, inclusive, até nisso. O primeiro aporte de bactérias que a criança recebe é quando ela passa pelo canal. Quando ela não passa pelo canal, ela já nasceu penalizada. E aí essa mãe disbiótica vai amamentar essa criança. O que ela tá passando para aquele filho? E aí eu falo assim, sabe o que eu falo? Pra mim é desumano. É totalmente desumano. Porque assim, uma mãe que gera uma criança por 9 meses, que ama aquela criança mais do que tudo na vida, que quer dar o melhor pro filho, ela não tem a informação de que ela precisa cuidar da saúde dela, que ela precisa cuidar do intestino dela, para que a criança que ela gerou, para que o filho que ela ama tanto, não seja penalizado. Saiu um estudo agora, nos Estados Unidos, que 1 em cada 4 crianças, 4 bebês, nascem sem bifidobactérias, que é uma bactéria que normalmente benéfica, que tá em grande quantidade no intestino de uma criança e que ajuda a metabolizar leite materno, que ajuda no sistema imunológico, que ajuda a continuar o desenvolvimento dessa criança. 1 em cada 4 dessas crianças nascem sem. Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa começar a se atentar. O que a gente precisa? A gente precisa de canais como vocês, que estão aqui levantando portas para pessoas poder levar essa informação e disseminar isso para o máximo de pessoas possível. A gente precisa parar dos profissionais da área da saúde guerrearem entre si e se unirem. Ah, mas é porque o outro é terapeuta, mas o outro é fisioterapeuta, mas o outro é nutricionista, mas o outro não... Ah, mas a formação do outro... Desculpa, pouco importa. Pouco importa. Enquanto vocês estão brigando entre si, as pessoas estão sofrendo. Desculpa, as pessoas estão tendo câncer e estão morrendo. A briga entre egos, né? Exato, deixa o ego de lado e olha para aquilo que realmente importa, que são as vidas que estão padecendo. E é por isso que hoje eu faço o que eu faço, por isso que eu fundei meu instituto, por isso que hoje eu formo profissionais dentro da minha metodologia. E adultos informados geram crianças informadas também. Teoricamente, você vai passar isso para um seu filho. Total. Olha, não faz isso que vai fazer mal quando você crescer, seu intestino. Porque assim, isso é uma coisa que, por exemplo, a minha mãe nunca falou sobre intestino, não se falava. Não tinha essa informação. Não sabia, né? Não tinha. se sabia. E é isso que eu falo, adultos informados geram crianças e próximas gerações mais informadas. Total. Por isso que eu acho que a gente tem que falar sempre cada vez mais sobre isso. Né? Com certeza, com certeza. E mais do que isso, exemplo. Porque quando eu cuido de você e eu te ensino como faz, você vai falar. Num primeiro momento, amor, tua família não vai vir. Porque ela tá acostumada com aquela rotina. Só que ela vai ver em você a mudança. E aos poucos eles vão entrando. Eles vão vindo. E de repente muda totalmente. Sabe, eu tenho uma cliente que ela começou, e aí o tratamento, e o marido dela queria, e o marido dela falou, posso fazer com você?
Ela falou, pode. Eu falei pra ela o seguinte, ó, vamos fazer, mas o seguinte, eu tô aqui pra cuidar de você, não do teu marido. Se ele desistir no meio do caminho, relaxa, deixa ele, que ele vai vir no tempo dele. Porque a mulher normalmente é o agente do cuidado em casa. Então, se a gente voltar a atenção pra essa mulher, eu sei que daqui a pouco o marido vai vir. Daqui a pouco os filhos vão vir, tá tudo certo. Por isso que eu foco nela, por isso que ela é o meu alvo ali. Porque eu sei que se eu conseguir ajudar ela, ela vai ajudar a família. Uma vez que você mudou o teu conceito de alimentação, você não vai colocar mais aquela alimentação inflamatória pra tua família comer. Uma coisa, você falou lembrei de uma coisa, né, pra te perguntar. Você falou, eu foco na mulher, porque... Tá. Tem diferença entre homem e a mulher nessa parte intestinal? Porque a gente ouve muito mais queixas de mulheres do que de homem. Homem sempre é muito mais fácil no banheiro, eles vão, não tem problema. Mulher já não, então se queixa mais. Tem diferença até por parte hormonal? Existe uma diferença. Normalmente os homens, em alguns aspectos do tratamento, eles têm resposta mais rápido do que as mulheres. Mas assim, na minha visão, os homens eles têm tantos problemas quanto mulheres. A diferença é que a mulher, ela fala. O homem esconde. Porque ele foi ensinado que ele precisa ser forte o tempo todo. Às vezes o homem não fala nem pra esposa que ele tem problema. E eu acho também, Sté, que vai muito da sociedade. Porque na sociedade, o que a gente colocou no início, fazer cocô todo dia, ok, não importa como. E o homem, ele tem muito... Ele faz todo dia. Pode ser diarreia, 4 vezes no Exato, dia no banheiro. Que essa é a resposta dos homens. A mulher é constipada, isso não é normal. Então, fiquei 3 dias sem ir no banheiro. Mas ele vai 3 vezes no dia, com um cocô feio, mas ele foi. Então, pra ele tá normal. Mas ele não vê que o cabelo dele tá caindo, que a barriga tá crescendo, que a energia dele já não é mais a mesma, que ele já não tem mais força muscular. Então, assim, essa que é a questão, a desinformação. Dele não ver esse lado. E aí, e o meu ego? E pra eu assumir que eu não tô bem? Aí as pessoas vão achar que eu sou fraco. Então, assim, é difícil, é muito desafiador. É por isso que hoje eu tenho focado bastante no Instituto em formar outros homens a fazer o que eu faço. Porque esses homens, eles conseguem atingir... A pessoa se sente mais confortável, um homem falar com um homem, do que o homem falar pra mulher. Às vezes ele vai falar, minha próstata, ou sei lá, né? Não fala. Mas o fato de... A gente tem um colaborador dentro do Instituto que ele chegou... E eu faço a mesma pergunta. Toda vez que o colaborador novo chega, eu falo assim... E daí, como é que tá teu intestino? Aí ele... Eu vou no banheiro todo dia. Aí eu tenho a Fábio, que é meu braço direito, e eu diz assim... Fábio, você fala ou eu falo? Porque não é... Assim, a gente precisa começar a normalizar essas coisas, sabe? Às vezes eu falo de cocô, as pessoas falam... Meu Deus, é tipo cocô, que palavra, né? Uma coisa tão comum, tão normal, necessária, e ainda a gente falar assusta certas pessoas, né? Exato. É engraçado isso. É louco, você fala de menstruação. Tem homem que desespera. Fala, gente, como assim? É um processo fisiológico normal, toda mulher passa por isso todo mês. Mas é algo que culturalmente tem que ser escondido, né? Tem. Tipo, o cocô tem que ser escondido. Exato. A menstruação tem que ser escondida. Exato. E isso aprende desde criança. Então é cultural mesmo. É cultural. Só que é muito, muito legal. Tanto que você até você falando isso, né? Lembra de uma outra coisa que também é muito comum. As pessoas falam, eu tenho que segurar, não consigo ir num banheiro público, não consigo ir num banheiro fora de casa. Olha só o que gera, né? Em torno disso daí que você falou. Não, é conexão, porque eu ia falar exatamente disso. Porque a gente não tem... A gente aprende a ter essas travas. E é isso que muitas vezes a gente vai desbloqueando ao longo do tratamento. Gente, é um processo fisiológico normal. Vai aonde você precisar ir. Mas e se as pessoas ouvirem? Eu falei, você acha que ninguém faz cocô? E é algo que é aprendido, porque a criança não tá nem aí. Não, mas olha só, quando eu era criança... Mas a gente vai ter vergonha, né? Você vai chegar no banheiro público, que tá lá, um monte de gente lá nas cabinezinhas dos sanitários. Você vai fazer alguma coisa que faça algum tipo de barulho ou levante algum tipo de cheiro, já é uma coisa de ter muita vergonha, né? Sim, é normal. E acaba te inibindo também, muito mais. Total. Eu lembro quando eu era criança, eu era fã da Xuxa. E eu acordava no sábado, 7 horas da manhã, pra assistir o show da Xuxa. E um dia eu assistindo o show da Xuxa, aí a minha mãe trabalhava no sábado, então ela levantava, se arrumava, saía. E a minha mãe se arrumando pra ir trabalhar. Aí eu olhei pra ela e falei assim, mãe...
Senhora acha que a Xuxa faz cocô? Eu acho que a Xuxa não faz cocô. Por quê? Porque na nossa cabeça, fazer cocô é algo feio. Porque faz cheiro, O pessoal porque faz sempre brincava, barulho. nossa, mulher bonita não... Vou falar, mulher bonita não caga. O pessoal falava desse jeito, Não né? é? Mulher bonita não faz cocô. Peraí, todo mundo faz, gente. não tem Entendeu? essa. Se ela não faz, ela realmente precisa se tratar. Porque ela- Aí ela tá, olha, ela tá num caminho que não tá É. muito bom, né? Mas eu acho que é exatamente, é começar a normalizar. Acontece, as travas existem, elas são socialmente construídas. E isso também, segurar prejudica alguma coisa também, de fato? Muito, muito. Porque assim, a gente tem o que a gente chama de motilidade. Então o intestino, ele faz um movimento de minhoquinha. Sabe quando a minhoquinha, ela puxa o corpinho e aí ela vai pra frente. Ela puxa e ela vai pra frente. É assim que o intestino funciona. Então é assim que ele vai passando o bolo fecal pra você poder evacuar. E o que acontece? Quanto mais eu seguro, mais o intestino vai perdendo essa motilidade, essa elasticidade, esse movimento de minhoquinha. Ele vai ficando preguiçoso. E quanto mais aquelas fezes ficam paradas ali, mais toxina elas produzem. Mais fedido fica. É assim, ai, mas eu vou no banheiro, aí fede. Mas é porque você não vai no banheiro. Quanto menos você vai, mais vai feder. Aí fica soltando gases, os gases ficam totalmente fedidos. Aí aqueles gases começam a fermentar, aquela coisa. E daí você começa a sentir um negócio no estômago, porque os gases vão se expandindo. Então, assim, você vai ficando cada vez pior. Então, assim, o que a gente tem que pensar? O que é pior? Eu ir no banheiro, fazer um cheirinho ali, às vezes soltar um punzinho e resolver meu problema, ou eu ficar com aquilo preso e ficar cada vez mais preso, e aí fazer um fedor maior, fazer um cheiro maior, fazer gases mais fedidos. Hoje eu tinha clientes assim que, quando chegaram em mim, ela falava, Stephanie, eu tenho vergonha. Se eu sinto que eu vou fazer poo, eu corro pro banheiro, eu corro me esconder, porque eu sei que vai ser extremamente fedido. Pessoas que ficam assim, tipo, uma semana sem ir no banheiro, 2 semanas sem ir no banheiro. Imagina. O que não tá acumulado ali. Exatamente. E agora, o cheiro, de fato, ele tem alguma coisa a ver com fazer um cocô saudável ou não? Depende. O cheiro, normalmente, ele tá ligado ou com algo que não está 100% bem, ou com excessos alimentares específicos. Então, assim, como, por exemplo, a pessoa que come muito carboidrato, ela tem uma tendência a ter muitos gases. Como a pessoa que come muita proteína tem uma tendência a ter as fezes com mais cheiro, um fedorzinho mesmo de podre. Mas as fezes, elas são resíduo, elas são desperdício, é aquilo que não faz sentido. Se você pegar um prato e você comer, e você deixar o prato sujo na pia, o que vai acontecer? Ele vai feder. É resto, aquilo não serve mais. Então, tudo que é resto, tudo que você vai excretar, ele vai ter um cheiro. É normal. E eu já ouvi também falar sobre quando você limpa. Se sai mais... O papel mais limpo é que ele tá mais saudável, se sai mais sujo aqui não. Isso também tem relação ou não? É um mito? Não, tem relação. Assim, quanto mais mole e mais lambuzado Pastoso, for... digamos exato, pior porque quer dizer que essas fezes, elas estão muito hidratadas e elas não estão na consistência certa. Então, a digestão e a metabolização não tá funcionando da forma que deveria funcionar. Assim como não pode ser muito duro, ter que fazer força, fazer fissura, sair sanguinho, fazer bolinha, também não é legal. Precisa ser sempre... Ele precisa estar hidratado, mas ele precisa sentar como se fosse uma banana, assim. Umas fezes inteiras, mas que ela tá hidratada, ela não tá ressequida. Você percebe que não é um monte de bolinha grudada, assim, sabe? Então tem um formato que é legal pra você saber que o intestino tá funcionando certinho. O famoso cocô bonito. O cocô bonito. O cocô bonito. Agora... Uma coisa que é polêmica e também é pouco falado, muito pouco falado, é sobre o transplante de microbiota. Uhum. E eu queria saber a que ponto que a pessoa tem que chegar a talvez passar por isso. É muito interessante esse ponto, porque assim, o transplante fecal, ele é muito novo no mundo. Mas os estudos que foram conduzidos já nessa área, eles são muito promissores. Hoje, só é liberado para doenças inflamatórias intestinais, para poder fazer o transplante fecal. São pouquíssimos os lugares que realmente você faz. Nos Estados Unidos, se você tiver um outro caso de Alzheimer, de Parkinson, de autismo, que for muito severo, você pode aplicar para solicitar uma autorização no FDA americano, e eles vão analisar seu caso para ver se libera ou não o transplante fecal. Aqui no Brasil não tem ainda, então? Tem, se não me engano...
eu não posso estar falando bobeira, mas eu acho que no Hospital de Clínicas de Minas Gerais tem. Mas só é liberado para doenças inflamatórias intestinais. Eu participei de uma mentoria nos Estados Unidos, onde a médica que estava conduzindo a mentoria, ela conduziu vários estudos voltados na área de transplante fecal, e o objetivo dela é realmente esse, é provar que as bactérias do intestino estão ligadas com problemas muito sérios de saúde e que muitas vezes o transplante fecal é uma opção legal para poder fazer essa modulação. Mas normalmente o resultado pode levar até 6 meses, como eu falei, né, no início, porque pode levar até 6 meses para fazer essa modulação completa. Então, apesar de ser uma solução... Esse transplante seria, você pegaria essas fezes de um doador. Sim. Alguém que teria essa microbiota boa, e aí passaria por uma avaliação. Então, aí você pega isso. Exato. E aí seria como? Assim, existem dois... É injetável, é por cápsula? Porque eu já vi que dá pra fazer cápsula com isso, né? Dá pra fazer cápsula, é bem controverso, é bem polêmico. Tem muitas pessoas que fazem, inclusive, essa pessoa que eu fiz a mentoria, ainda ela falou que ela tava com um caso de autismo muito severo de uma criança. Não era uma criança, já era um adolescente, e o FDA não queria liberar, e ela falou, se vocês não liberarem, eu vou ensinar a mãe a fazer a cápsula pra... Então, assim, eles acabaram liberando. Mas, assim, é óbvio que a gente não recomenda isso pra ninguém, mas existem, sim, pessoas que fazem. Hoje é feito por colonoscopia, né? Então, eles fazem o processo da colonoscopia para fazer o transplante. E aí tem vários processos. Existem bancos de doadores, e aí eles fazem análise que a gente chama de superdoador, que são as pessoas que têm um super microbioma. Mas o que é mais legal é que, assim, eles sempre dão prioridade para a família. Então, é muito melhor você pegar uma família, uma pessoa que mora com você, que você já tem um microbioma parecido, e fazer os testes para ver se ia ser benéfico para fazer esse transplante, do que pegar alguém do banco de doador. Porque do banco de doador, nem sempre você tem certeza do que o que tá na ficha é o que realmente tá ali, né? Então, às vezes tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, eles sempre dão prioridade para pegar alguém de dentro da casa mesmo. Interessante. Esté, qual seria o pior alimento para a saúde intestinal? Existe um pior, assim, no ranking? Eu não elejo um pior alimento. Eu acho, assim, que existe um pior alimento para cada bioidentidade. Então, a gente fala muito do glúten, né, por conta da zonulina, porque ela causa a separação das células ali intestinais. Mas existem algumas pessoas que toleram pequenas quantidades e outras pessoas que não toleram nada. Então, assim, é muito... desumano eu chegar e falar pra você que você tolera uma pequena quantidade e dizer assim, você nunca mais vai poder comer glúten. Mas, teoricamente, então, o glúten seria ruim para todo mundo em maior ou em menor grau. Exato. O glúten seria ruim pra maior parte das pessoas. E existiria um alimento que ajudaria na saúde intestinal, eu sei que é particular de cada um, mas existiria um que você fala, esse é bom para todo mundo e todo mundo deveria consumir. Eu acho que os fermentados é uma coisa que eu recomendo pra todo mundo, com exceção de pessoas que têm estamina alta. Porque os fermentados, eles têm uma tendência de estimular o corpo a produzir mais estamina. Então, para as pessoas que têm estamina alta, a gente sempre segura os fermentados. Mas se você não tiver estamina alta... Aí seria por um exame que você faria o diagnóstico de estamina alta? A estamina alta, a pessoa já vem diagnosticada, né? Ela já vem diagnosticada. Então, o terapeuta integrativo, quando ele pega o caso... Mas essa pessoa ela consegue saber que ela está com isso alto num exame de sangue, por exemplo, é isso? Sim, ela faz o exame, o médico já vai diagnosticar ela, e aí a gente já sabe, por exemplo, a lista de alimentos que ela não pode comer, a gente já sabe as coisas que ela precisa evitar, e aí a gente vai trabalhando essa questão. Mas é muito importante a gente trazer esse ponto, porque... como a gente falou, né? A ideia nunca é brigar com ninguém. Eu faço parceria com médicos desde que eu comecei a minha carreira. Eu fiz minha transição oficial de carreira em 2018. Em 2019, a minha primeira parceira foi uma ginecologista integrativa. E quando eu morava em Curitiba. E a gente tinha resultados maravilhosos com as pacientes dela. Só que assim, eu sei o meu lugar. Eu não pratico medicina ilegal. Eu não vou chegar aqui e dizer assim, Esté, eu cheguei com uma dor aqui. Amor, procura um médico. Sim, você vai fazer só o que tá dentro do que você pode fazer, né? Exatamente. Dentro do seu alcance. Mas você precisa de um diagnóstico. Eu não trato. Não trato. Se você chegar, mas não.
procura um médico, pega o seu diagnóstico. E o médico vai mandar eu fazer o tratamento dele. Você vai fazer o tratamento dele, que o meu papel não é fazer o que ele vai fazer, o meu papel é cuidar do teu intestino. E aí, o teu intestino melhorando, o teu corpo melhorando, você volta no médico e diz, médico, olha, agora eu tô me sentindo melhor. O médico vai fazer os exames e ele vai conduzir ali o tratamento com você da forma que ele achar melhor. Então, essa responsabilidade é muito importante. Então, quando a pessoa chega com estamina alta, eu já sei, porque ela já chegou diagnosticada. Agora, por exemplo, se a gente começou, ela não chegou com esse diagnóstico, e a gente começou o tratamento, e eu comecei a perceber pelos sintomas, eu paro e falo pra ela, procura um médico e pede pra ele analisar isso, isso e isso, pra ver se faz sentido. Então, a gente sempre trabalha com esse feedback. Em conjunto, né? Uma equipe multidisciplinar. Um complementa o outro ali, total, né? Total. Agora, dentro dessas coisas naturais que você falou, né, que seriam... o psyllium, ele realmente é bom pro intestino? Seria uma coisa que daria, sim, pra encaixar e colocar como uma rotina? O psyllium, ele é muito bom. Ele ajuda bastante na motilidade intestinal. Ele hidratado, ele ajuda a hidratar também essa mucosa do intestino, aumenta o bolo fecal. Então, para algumas pessoas, facilita essa pessoa ir no banheiro. O que eu preciso tomar cuidado? As pessoas que comem psyllium em grandes quantidades, ou que não hidratam o psyllium, porque aí o psyllium, ele é uma fibra hidrossolúvel, então ele vai absorver a água do organismo. Então, se eu não tô hidratando e tô tirando água de dentro do corpo, então aquele intestino tem uma tendência de ficar mais ressecado ainda. Então tem que tomar cuidado, se a pessoa já tem constipações muito graves, a gente acaba não usando o psyllium também, porque ele pode piorar o caso da pessoa. Num geral, em pequenas quantidades, a pessoa tomando bastante água, ele é bem benéfico, sim. E aí, para a pessoa que está nos ouvindo, que se interessou e que quer entrar de cabeça nesse assunto, onde ela vai procurar, como ela pode te achar? Ela pode procurar no Instagram, né, @Stephanie_enteroterapia, ou pelo site da Enteroterapia, né, www.enteroterapia.com.br. Lá você vai encontrar não só a Stephanie, mas vai encontrar todos os credenciados, né, todos os profissionais que se formaram dentro do Instituto e que estão capacitados para ajudar, né, as pessoas a restaurar a saúde através do intestino. E quem está interessado precisa ter uma formação em quê? Então, assim, hoje as práticas integrativas, elas não exigem uma formação específica na área da saúde. E, na verdade, esse foi um dos motivos pelos quais eu fundei o Instituto. Por quê? É um lado bom, porque democratiza, mas tem um lado ruim, que tem muita formação ruim, que forma profissional desqualificado. E aí eu comecei a atender muitas pessoas que vinham desses profissionais com a saúde pior do que quando chegaram neles. E aí, quando eu fundei o Instituto com o objetivo de profissionalizar mesmo a área das práticas integrativas e de trazer formações de peso para esses profissionais. Então, hoje, você não precisa... Eu tenho pessoas que eram advogados, fizeram transição de carreira, pessoas que trabalhavam em outras áreas e se especializaram em práticas integrativas. Então, se for da área da saúde, melhor ainda, porque já tem muita base, bagagem, muito conhecimento. Né? Mas se não for, não precisa, porque a gente vai ensinar aqui e vai conduzir ali a pessoa a fazer essa formação. Maravilha. De forma séria, para ajudar as pessoas de verdade. Maravilha, né? Então, que essa terapia a gente pode esperar que no futuro ela venha para ajudar as pessoas também fazer uma prevenção. Em vez de deixar chegar num estágio pior para começar, ela pode também começar antes para fazer uma coisa preventiva. Esse, na verdade, é o objetivo. Eu falo que o sonho de todo terapeuta é trabalhar prevenção, mas a gente sabe que a nossa sociedade ainda não está preparada para isso. As pessoas, elas começam pela doença. E tudo bem, a gente vai começar por onde a gente consegue. Mas a partir do momento que a pessoa tá comigo, eu já começo a trabalhar ali a prevenção. E eu falo pra ela, ó, aqui é só o começo, é só o começo, é só o começo. E aí a gente começa a disseminar. Então hoje, por exemplo, a gente investe muito em fazer palestras em faculdades de medicina, palestras em escolas, em associação de pais. Então assim, a gente realmente está comprometido, a gente faz eventos também para ir e levar. O objetivo é levar, porque quanto mais as pessoas ouvirem, mais a gente vai despertar. A pessoa fala assim, poxa... Mais consciência vai tendo, né? Porque se eu não tenho uma doença, mas meu cabelo cai demais. Poxa, eu não tenho uma doença, mas eu tô sempre cansada. Acho que eu vou cuidar do meu intestino. E aí a gente trabalha com a prevenção. E aí a gente não precisa esperar chegar num nível crítico aí para realmente cuidar da doença. A gente cuida da saúde, que esse é o objetivo. É isso, maravilha. Ela tem que vir de novo. Tem, sempre. A gente faltou tem coisa aqui pra perguntar. Olha, faltou coisa. A gente convida você a voltar para um segundo. Vamos fazer a primeira etapa, vamos fazer a segunda etapa. Pronto. Porque falar de intestino vai muito mais além
do que a gente imagina ou do que a gente já... do pouco papo que a gente conseguiu bater aqui. Com certeza, estou à disposição. A hora que vocês quiserem, eu volto. Maravilha. Obrigada. Obrigada por você ter vindo. Obrigada por todas essas informações. Espero que quem tenha nos acompanhado aí consiga entender um pouco mais sobre essa parte intestinal, que é muito importante nos dias de hoje. Eu que agradeço o convite, agradeço por vocês estarem abrindo as portas da casa de vocês para que a gente possa levar essa conscientização e espero que outras pessoas, outros influenciadores como vocês tenham essa consciência e possam levar e disseminar esse conteúdo que é tão importante para nossa sociedade. Amei. Com certeza. É isso. Pessoal, para vocês que nos acompanharam até agora e gostaram desse episódio, assim como nós, não deixem de curtir, de comentar e de compartilhar. E até o próximo episódio. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.